Operação contra pornografia infantil. 10 pessoas foram presas em 8 cidades de Goiás. Entre elas, um professor de futebol em Catalão. O sonho interrompido por uma tragédia. Noivos que iam se casar hoje morrem na queda de um paramotor em Caldas Novas. Operários sofrem descarga elétrica numa subestação de energia em Itumbiara. E os reflexos da crise financeira do Estado na UEG, com o anúncio de demissão de servidores da universidade. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, muito boa noite para você, muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera, segunda edição, agora 6 horas e 52 minutos. Estamos no ar e ao vivo com as principais notícias da sua cidade e da sua região. E a gente começa hoje com uma notícia muito triste que vem lá do sul do estado. Um casal morreu num acidente de paramotor horas antes do casamento. Essa tragédia foi em Caldas Novas. O equipamento caiu no matagal, às margens da GO 309. Esse foi o último vídeo feito pelo casal, momentos antes da queda. Vitória Carolina Gonçalves e Marley de Souza Rego decidiram sobrevoar a região de Caldas Novas no fim da tarde de ontem. Passavam pela zona rural, bem próxima à cidade. Cerca de 30 minutos depois da decolagem, o casal perdeu o contato que fazia com os amigos. Era noite quando as buscas começaram, mas o casal só foi encontrado já sem vida na manhã seguinte, nessa área de mata, bem próxima à GO 309. Destroços do paramotor ficaram espalhados pelo local. As causas do acidente vão ser investigadas pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Mas segundo o Corpo de Bombeiros, um dos equipamentos de proteção pode ter se desprendido. Uma das asas soltou do equipamento de acoplagem, que são os 2 mosquetões. Cada asa, cada uma é presa por 2 mosquetões, que seria o principal e um backup. O que tudo indica, uma das asas soltaram. Familiares disseram que Marley havia feito um curso de instrução há mais de 6 meses. Essa era a segunda vez que o casal sobrevoava junto. Eles tinham acabado de se casar e viajariam hoje para São Paulo, para a lua de mel. Ele fazia videochamadas mostrando, chamava para a gente voar com ele, que era super seguro. Aí foi assim, uma tragédia, né? Muito triste, né? Todo mundo ali se preparando para uma celebração e agora uma despedida dolorosa. Muita força para a família aí do casal. 2 operários sofreram um acidente dentro da subestação de energia elétrica de Itumbiara. Eles estavam instalando um equipamento, um para-raio, quando receberam a descarga elétrica. Os 2 operários foram atendidos pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros no pátio da subestação da CELG, Geração e Transmissão, que fica no setor industrial em Itumbiara. Os operários de 25 e 33 anos sofreram queimaduras enquanto faziam a manutenção. Depois de receber os primeiros atendimentos, foram encaminhados para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho. Os 2 estavam conscientes e estavam também estáveis hemodinamicamente. Só que um que teve a maior proximidade ao choque elétrico, ele estava muito trêmulo. Segundo a CELG, que é responsável pelas linhas de transmissão, os 2 prestadores de serviços são de uma empresa terceirizada e utilizavam equipamentos de proteção próprios. Eles sofreram as queimaduras durante o processo de instalação de um para-raios, que explodiu na noite de segunda-feira. Durante o acidente, houve interrupção no fornecimento de energia. 5 cidades do sul do estado foram prejudicadas. Pelo menos 150 mil pessoas ficaram sem eletricidade entre 10 e 11 da manhã dessa quarta-feira. Na semana, essa não foi a primeira interrupção do serviço causado por problemas na subestação. Na noite de segunda-feira, Itumbiara e mais 6 cidades ficaram às escuras por mais de 1 hora por causa da explosão de um para-raios, justamente o equipamento que estava sendo substituído quando houve o acidente com os 2 trabalhadores. A CELG informou que a subestação em Itumbiara está passando por melhorias para garantir eficiência na prestação de serviços. Nós não conseguimos contato com a empresa terceirizada desses 2 trabalhadores, a empresa que é responsável pelo serviço. Os 2 passam bem e devem ser liberados ainda hoje do hospital.
E a polícia prendeu em São Paulo um homem suspeito de aplicar golpes em mulheres daqui de Goiás, do Distrito Federal. Ele tinha relacionamentos amorosos com as vítimas para depois se aproveitar delas. Vou chamar a Renata Gorga, que tem as informações ao vivo para a gente. Renata, muito boa noite para você. As vítimas aí que iam de coração aberto e acabavam com um buraco também no bolso, né? Isso, Luciano. Boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal Anhanguera, segunda edição. Este homem foi identificado como Ricardo Ferreira da Silva, de 41 anos. Ele foi preso numa cidade chamada Bertioga, que fica no litoral sul de São Paulo, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelos crimes de estelionato e também por ameaça. De acordo com a polícia, ele ficou conhecido como estelionatário do amor, porque, como você disse, ele conquistava mulheres para depois aplicar golpes contra elas. As vítimas eram do DF e também aqui de Goiás. Inclusive, uma ex-namorada dele é goiânia e foi ameaçada de morte porque ele queria que ela colocasse o nome dele em um dos comércios que ela tinha. Como ela não quis fazê-lo, então foi ameaçada de morte. E olha, a polícia diz que existem pelo menos 19 boletins de ocorrência contra ele, inclusive 16 aqui no entorno. Luciano, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Renata. Falando ao vivo, direto de Lusiânia. Bom trabalho para você e para toda a equipe. E Goiás teve hoje uma grande operação contra a pornografia infantil. Foi a segunda fase de uma investigação que começou no ano passado. E dessa vez, 10 pessoas foram presas. A operação recebeu o nome Meu Zeloso Guardião 2, desdobramento de uma investigação do ano passado envolvendo o armazenamento e distribuição de materiais pornográficos nos quais aparecem crianças e adolescentes. Desta vez, 120 policiais espalhados por 8 cidades do estado cumpriram mandados de prisão a criminosos, busca e apreensão de fotos e vídeos pornográficos. 10 pessoas foram presas. Uma dessas pessoas é aqui de Catalão. O homem armazenava vídeos pornográficos infantis em computadores e HDs externos. A polícia ainda não descarta a possibilidade de ter vídeos pornográficos infantis em celulares. O homem tem 47 anos de idade. Ele é professor e trabalha dando aulas numa escola de futebol na cidade. A polícia acredita que ele armazenava o conteúdo há mais de um ano. A prisão foi hoje de manhã em flagrante. E realizamos a prisão dele em flagrante após a constatação de que os computadores deles estão com bastante vídeo envolvendo criança, adolescente em cenas de sexo explícito. O caso vai continuar a ser investigado. Ainda vários computadores, pendrives, DVDs serão encaminhados para nós. Isso tudo passará por perícia, podendo ser verificado, inclusive, a produção de imagem pornográfica infantil e, quiçá, a prática de estupro de vulnerável. Com certeza, a pena é bem mais pesada. Ou seja, pode revelar mais um tipo de crime. Com certeza esse material aí também pode desencadear uma nova etapa da operação. Vamos falar da greve na educação em Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. Essa greve, essa paralisação já tem quase 90 dias e agora a Prefeitura começou a chamar professores substitutos para trabalhar. Essa mãe tem 2 filhos matriculados em escolas municipais de Novo Gama. Eles estão sem aulas desde o início da greve em maio. Eu estou pagando aula de reforço para poder eles não ter uma perda muito grande. O presidente do sindicato, durante esse tempo, eles se reuniram cerca de 5 vezes com a Secretaria de Educação. Mas até agora não chegaram a um acordo. E a categoria, infelizmente, continua de greve porque o governo não quer negociar. Diante de toda essa situação, a prefeita de Novo Gama, Sônia Chaves, decretou o município em estado de calamidade pública. Com esse decreto, cerca de 120 professores que fizeram um processo seletivo no ano passado estão sendo convocados. Segundo a Secretaria de Educação, caso o número de vagas não seja totalmente preenchido até sexta-feira, o município vai fazer contratações emergenciais. Nós já estamos contratando, já compareceram 60 professores. E nós vamos continuar com essa força-tarefa para até sexta-feira nós colocarmos todos os professores em sala de aula. É a expectativa dos alunos também, né? Para sexta-feira, então, vamos acompanhar. E depois de 2 semanas interditado, o Hemocentro de Jataí voltou a fazer atendimentos. Vou chamar o Marcos Gouveia, que tem informações ao vivo, direto de Jataí. Oi, Marcos, muito boa noite para você. Será que a população agora tem acesso ao serviço integral? E também tem uma boa notícia, mas também tem uns reflexos disso tudo, né? Afinal de contas, foram 2 semanas de paralisação.
Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo. É uma notícia boa, Luciano. A Superintendência de Vigilância em Saúde, a Suvisa, suspendeu a interdição do Hemocentro de Jataí, que ficou quase um pouco mais de 2 semanas completamente fechado por várias irregularidades. Desde novembro do ano passado, o Hemocentro é administrado pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano, o IDTEC. E em nota, conversando um pouco com a nossa produção, ele informou que adequações já foram realizadas e que outras mais complexas devem acontecer dentro dos próximos 20 dias. É uma situação que deixa a gente bastante pesaroso, justamente porque o Hemocentro de Jataí abastece 11 outros municípios da região e também recebe cerca de 300 doadores todos os meses. E hoje ele está em funcionamento, das 7 da manhã até as 5 da tarde, sem intervalo para o almoço. Nós seguimos daqui, Luciano, acompanhando essa situação de perto. Trazemos mais informações para vocês depois. Luciano. Muito obrigado, viu, Marcos? Quero aproveitar a oportunidade para te dar boas-vindas aqui à nossa equipe da TV Anhanguera. Você que está estreando, então, aí em Jataí. Muito obrigado pela sua participação. Um bom trabalho para todos e todos da equipe também aí do Sudoeste Goiano. Agora, 7h02, a gente vai para um rápido intervalo e a seguir a UEG está dispensando servidores com contratos temporários. Quais os reflexos disso, hein? E também a segunda edição do nosso projeto, projeto que convida a população a conhecer a TV Anhanguera. Estamos de volta, 7h04. Infelizmente, aí com uma notícia que está preocupando principalmente os alunos da Universidade Estadual de Goiás, que anunciou o fim dos contratos temporários. Então, já são 235 trabalhadores desligados desde o mês de junho. A repórter Lorena Gomes traz os detalhes para a gente ao vivo, direto de Anápolis. Lorena, como é que essas demissões aí estão afetando, a vida dos alunos universitários? Boa noite, Luciano, para você e para todos que nos acompanham. Estão afetando porque muitos desses cargos temporários eram ocupados por pessoas que trabalhavam na administração, na secretaria, na limpeza e até professores. Como você falou, já são 235 desligamentos desde junho. 190 só neste mês de agosto. Hoje nós fomos em algumas unidades da UEG aqui no estado, em Anápolis, onde acontece boa parte desses desligamentos. Muitas pessoas não quiseram gravar entrevistas e essas pessoas trabalhavam há 20, 15 anos na casa e por isso não quiseram gravar. Em Porangatu foram 7 desligamentos só no mês passado. Em Lusiânia foram 4, uma delas é professora e por lá muitas pessoas inclusive estão acumulando função. Agora, em nota, o UEG disse que isso não é ilegal, que não há uma nova data para novos desligamentos e que isso aconteceu por causa da ação civil pública, que foi protocolada em abril e que pedia aí a nova posse dos últimos aprovados no concurso. Luciano. E vamos acompanhando, Na verdade, é um polo muito importante aí do conhecimento aqui no estado, Lorena? Muito obrigado, bom trabalho para você. Agora, uma imagem impressionante, um homem que estava ali sentado numa distribuidora, ele foi atropelado por um pneu de um carro. A câmera dessa distribuidora filmou tudo, o momento exato do acidente. Repare no rapaz sentado com muletas na mão. O carro se aproxima e, de repente, a roda solta, quica na rua, soltando uma faísca, acerta em cheio o homem que estava na mesa. Ele foi arremessado com cadeira e tudo. Foi socorrido e, acredite, já recebeu alta. Um homem tentou matar a própria avó de 60 anos a pauladas em Corumbá de Goiás. Ela foi socorrida por testemunhas. O agressor, Jonathan Rodrigues Cruz Bastos, foi preso e deve responder por tentativa de homicídio. A avó passou por exames e já teve alta. A Polícia Militar apreendeu perto do presídio de Anápolis drogas, armas e celulares. Tudo ia ser jogado para dentro da cadeia, segundo a PM. 2 homens que estavam com os objetos foram presos. Um caminhoneiro que levava uma carga de móveis de Brasília para Minas Gerais foi preso na BR-050 em Catalão. O teste do bafômetro comprovou que ele estava bêbado. O motorista pagou fiança e foi liberado. Uma mulher deu à luz no banheiro de casa, em Planaltina de Goiás. Os bombeiros foram chamados para ajudar a mãe, grávida de 28 semanas, mas o bebê já tinha nascido quando chegaram.
Mãe e filha estão bem. Produtores rurais do distrito de Rio Preto, em Rio Verde, protestaram contra as péssimas condições da GO 401. A rodovia não é asfaltada e tem muito movimento de veículos, principalmente nessa época, com o fim da colheita do milho safrinha. Bom, a Agência Goiânia de Infraestrutura de Transportes diz que a GO 401 está no cronograma aí de manutenção, só que não deu uma data. Segundo a Goinfra, para asfaltar a rodovia depende de o governo ter dinheiro para a obra. Temperatura nessa quinta-feira fica acima dos 30 graus em todo o estado. Mais quente no norte e oeste de Goiás. Sol forte com poucas nuvens. Os termômetros em torno dos 30 graus em Anápolis, Goianésia e Lusiânia. Temperatura variando muito durante o dia em Jataí. E calor de 35 graus em Porangatu. Gente, hoje foi um dia mais bonito aqui pra gente, né? Um dia de portas abertas, de orgulho para a TV Anhanguera no projeto A Casa é Sua. E olha que teve gente que veio de longe, viu? Na entrada do anfiteatro, a expectativa já era grande. Gente que rodou quase 600 quilômetros só para realizar o sonho de conhecer a TV Anhanguera. Eu vim de Posse, Goiás, lá do Nordeste goiano. Saiu que hora de lá para estar aqui hoje de manhã? Saí meia-noite. Tinha o sonho de conhecer vocês e eu recebi o convite, não pensei duas vezes. As portas estavam abertas. Lá dentro foram recebidos pela dupla que todas as manhãs traz a informação quentinha no Bom Dia Goiás. O Bom Dia Goiás volta já! Essa foi a segunda edição do projeto A Casa é Sua e reuniu crianças, adultos. Eles conheceram a redação da TV Anhanguera, e do Jornal Popular também. Foram aos estúdios dos telejornais. Fizeram um verdadeiro tour. Vamos identificar as câmeras aqui, ó. Câmera 1, câmera 2, câmera 3. Ficaram por dentro de como a notícia acontece e, claro, registraram tudo. É bem diferente, né? Eu agora vendo isso tudo aqui, eu tenho outra visão agora que eu vou ver na televisão. Gente, eu vou convidar a Márcia, sua filha? Maria Vitória. Maria Vitória, para conhecer um projeto novo da TV Anhanguera, que é a nossa redação móvel. Você sabe o que é o melhor de tudo? É que esse espaço é feito só para vocês. Obrigada, gente, agradeço, porque eu já sou, assim, ouvinte de vocês, eu acordo 5 horas da manhã. E como não se sentir parte dessa família se estamos juntos todos os dias, do amanhecer ao anoitecer? E a nossa casa está aberta para todo mundo. Tá interessado? Então vem com a gente. A próxima edição do projeto A Casa é Sua já vem logo agora no dia 11 de setembro e a gente já está com as inscrições abertas. A gente quer conhecer quem nos assiste. É gratificante para a gente, deve ser maravilhoso para vocês também. A casa é nossa. As inscrições para esse projeto podem ser feitas pelo WhatsApp 6298-564-8564 e claro que a gente está esperando a sua visita. Hora da tradicional imagem do dia, hoje de um flagrante de um assalto no bar em Aparecida de Goiânia. Quero te mostrar essas imagens de monitoramento que revelam aí, 3 clientes bebendo no bar quando 2 bandidos chegam e aí anunciam um assalto. Eles vão vasculhando tudo, não encontram dinheiro e aí ficam irritados com os clientes, chegaram a agredir os clientes. Um deles reagiu e o assalto virou a maior pancadaria. No fim das contas, só um celular de um dos clientes foi levado. Agora 7h12.